Quem tem a vida mais triste do mundo? Essa é uma pergunta que às vezes eu me faço, porque o meu orientador no mestrado, ele sempre comenta que para ele o Jude Foley, do livro Judas o Obscuro, o Jude the Obscure, é o personagem que tem a vida mais triste do mundo. E apesar de eu concordar com ele que o Jude é um fortíssimo candidato a esse cargo, eu não sei se eu concordo que ele realmente seja o vencedor. Isso porque eu acho que dentro da literatura nós temos excelentes candidatos a ocupar esse posto, e, sinceramente, isso me levou a pensar um pouco, a refletir, e talvez eu falar sobre cada um deles aqui, pelo menos cada um deles ao meu ver, mas não com a tentativa de trazer uma resposta fechada. Talvez porque eu simplesmente goste de refletir sobre a vida dessas pessoas, desses personagens, né? Acho que aqui eu vou tratar como pessoas, de fato, de carne e osso, e também trazer um pouco para vocês dessa perspectiva. Acho que a literatura contemporânea tem muito disso, né? Mas eu acho que a literatura como um todo, ela faz com que a gente sinta um desejo muito empático, né. Não é que a gente deseje o que a gente desejaria pra gente, mas a gente deseja como a gente deseja pra gente. Então quando a gente vê um personagem sofrendo muito e a gente sabe que ele tem um objetivo, ou então que ele tem algum potencial pra alguma coisa, a gente automaticamente quer muito que ele atinja esse objetivo, que ele atinja esse potencial, e a gente torce como se fosse pra nossa própria vida, ainda que seja algo que a gente não necessariamente gostaria pra nós mesmos. E, portanto, eu acho que esses personagens, eles despertam um lugar muito específico da minha empatia, porque realmente são vidas muito tristes. Então, são livros que eu brinco, eu falo que eles me deixaram com uma depressão crônica. Então, eu vou começar falando sobre o Jude Foley em si, que é o protagonista de Jude the Obscure, como eu falei. E ele é um fortíssimo candidato, porque o único momento ao longo do livro inteiro, do qual você começa a imaginar, ok, esse personagem talvez tenha alguma chance de ser feliz, é o momento que antecede a maior desgraça da obra toda. Então, o Jude, ele é um menino que nasce muito pobre, e o maior sonho dele, o maior desejo dele é estudar. E mesmo sendo muito pobre, ele consegue livros para que ele possa estudar gramáticas, né, e dicionários do latim e do grego. É um romance que se passa no século XIX. E ele começa a estudar muito, se dedicar muito, e por mais que ele aprenda muito mais do que qualquer pessoa na posição dele teria conseguido, ele não consegue seguir esse sonho. E a situação da vida dele só piora, na verdade, porque ele se vê diante de coisas que tratam como maldições familiares, do tipo que todas as pessoas da família dele são predestinadas a serem infelizes no amor. E ele de fato é muito infeliz no amor. Ele se casa primeiro com uma mulher que só o trata como um bicho, como uma pessoa completamente desprezível. Depois ele se apaixona por uma outra mulher com quem ele não pode viver uma vida de casado por N motivos. Primeiro porque ela não quer, não é esse tipo de papel que ela quer na vida dela, e depois porque ela casa com outro homem, e depois porque eles vão fugir juntos. E uma série de desgraças acomete a vida desses dois. O Jude, ele não consegue realizar nenhum dos seus sonhos, nenhuma das suas ambições, e até mesmo a sua fé, que era inabalável em certo ponto, fica extremamente balançada ao longo do livro. Então, realmente, o Jude, ele é um personagem que é muito difícil apontar uma coisa sequer que tenha acontecido de boa na vida dele. Porque mesmo quando a gente encontra algo que a gente pensa, ok, esse episódio pode ter sido um episódio feliz, Ele é sucedido de uma série de desgraças encadeadas. então o Jude realmente é um forte candidato à vida mais triste do mundo. Contudo, ultimamente eu tenho refletido muito sobre outro personagem que também é fortíssimo candidato, que é o Gregor Samsa, de A Metamorfose. Esse livro, ele me chamou muita atenção, né, em relação a essa discussão, porque quando o Gregor acorda, né, de sonhos inquietos, metamorfoseado em o que muitas pessoas, inclusive eu, leem como uma barata gigante, a preocupação dele não é virei uma barata gigante, não é o que que tem de errado com a minha saúde, ele em nenhum momento reflete sobre isso. A preocupação do Gregor é quem vai pagar as contas da minha casa, como a minha família vai reagir, como estará o estado psicológico dos meus pais. Então o Gregor, ele é muito chega a ser absurdo, né. Tem várias aqui perspectivas de análise dessa situação. A primeira talvez seja como o ser humano é bobo, num sentido de como o ser humano se preocupa com algo como a assiduidade no emprego, quando ele se transformou numa barata gigante. E outra coisa, né, aí já mais para crítica social da metamorfose, talvez como nós somos condicionados a estar preocupados sempre com a nossa produtividade, né, com a nossa atuação no mercado profissional, com os nossos compromissos e com as nossas responsabilidades diante da sociedade e do seio familiar, de modo que a gente realmente esquece de si, de modo que
Você acorda, você olha no espelho, você é uma barata gigante, e isso não importa. E o Gregor, ele tem essa preocupação que é psicótica e altruísta ao mesmo tempo em relação à família, em relação à casa e ao trabalho, mas ninguém tem essa preocupação com ele. Então, por breves momentos, até existe uma demonstração de afeto, mas que depois a gente vê que não é exatamente afeto, né, por parte da irmã. É mais uma sensação de querer estar no controle, de dizer que agora é ela que controla aquele ambiente. Ela é a única capacitada para cuidar do Gregor, da barata, né, que agora tomou o lugar ali do irmão dela, uma vez que eles não sabem que o Gregor manteve a consciência. Então, realmente, a gente vê aí uma situação cabulosa e que, por diversas perspectivas, te leva a pensar que o Gregor talvez tenha a vida mais triste do mundo. Outro personagem que eu acho que faz muito sentido que entre nessa lista é a criatura da obra Frankenstein. E isso porque a criatura nasceu, sofreu e morreu. Desde o momento que ele recebeu a vida, né, a partir ali do experimento do Victor Frankenstein, Que na realidade é o maior vilão dessa obra toda. ele não foi amado, cuidado e nem olhado em momento algum. Ele teve que aprender tudo por conta própria e é muito evidenciado ao longo da narrativa que a criatura tinha sim uma natureza boa, uma natureza sensível, uma natureza inteligente. Mas ao mesmo tempo, ele vive em um mundo que nunca ofereceu nada disso para ele. Então eu fico imaginando o quão triste é a experiência, né, e a vida de uma pessoa que desde o momento que abriu os olhos e que despertou, que recebeu o sopro da vida, não pôde receber nada de bom. Ele não recebeu amor, ele não recebeu zelo, ele não recebeu cuidado, ele não recebeu nada e mesmo assim ele se sente tão ferido e tão magoado. E ele tinha essa troca para oferecer, principalmente quando ele observa aquela família, né, do pai cego e dos filhos, e quando ele cria toda uma narrativa para ele de como é essa família, ali fica muito claro que ele tinha coisas boas a oferecer, mas mesmo assim não lhe foi dada a oportunidade. E por conta disso, ele poderia ter escolhido virar um tipo abominável de monstro. Não que ele não tenha cometido atrocidades e matado inocentes, mas ele poderia ter causado um caos, né, uma atrocidade mesmo em escala muito maior. Mas ele não fez. Ele não fez porque ele tinha um objetivo claro e foi o que ele quis seguir, que era unicamente contra o Vitor. E isso fala muito sobre a natureza da criatura e talvez sobre a natureza do ser humano, se a gente parar pra pensar por esse lado. Então, eu acho que a criatura é um dos personagens que realmente mais me traz empatia quando a gente pensa, né, nesse panorama dos personagens com as vidas mais tristes. Uma personagem que também muitas amigas minhas sempre comentam é a Jane, do livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E eu preciso dizer que dessa eu discordo. Eu não acho que ela tenha tido a vida mais triste do mundo, apesar de ter sim tido muitas dificuldades e muitas tristezas na própria vida. A Jane, ela foi uma criança que foi maltratada pelos primos, pela própria tia, ela ficou órfã muito cedo, estudou num internato que as crianças morriam de frio, de fome, de doença, não recebeu carinho ao longo da maior parte da vida, e mesmo quando as coisas pareciam que estavam caminhando para funcionar, a Jane Se envolve com um homem que prende a esposa no sótão. isso é tipo um major spoilers. E basicamente a Jane ela vai viver essa vida toda e vai terminar o livro praticamente como cuidadora desse homem. Por fim, acho que eu queria falar sobre um livro que eu li este ano, inclusive. Me marcou muito, foi um livro que, como eu falei no começo do vídeo, me deixou com depressão crônica, que é O Quarto de Giovanni, e eu acho que Giovanni merece entrar nessa lista, porque ele tem uma história, né, de pano de fundo extremamente triste, que é pouco falada, pouco abordada ali na obra, que ele era casado, ele perdeu um filho, e após a perda desse filho, ele resolve sair da Itália, que é o seu país de origem, e se mudar, né, ele passa a ser um imigrante, e quando nós o conhecemos, ele está morando em Paris. E o Giovanni é um homem que é extremamente maltratado, que é vítima de um racismo muito grande. Ele também é vítima de um certo preconceito enquanto um homem com uma sexualidade não normativa. Não é dito em nenhum momento do livro, né, se ele é gay, se ele é bissexual, enfim. Então, estamos escolhendo aqui no vídeo o termo não normativo. Mas é entendido, né, que o Giovanni ele é essa pessoa que está completamente à margem, ele é pobre, e ele trabalha em meio a uma série de homens que o tempo inteiro no livro estão tentando explorá-lo. Explorá-lo em diversos sentidos. A sua força de trabalho, no sentido sexual. E quando ele finalmente encontra alguém por quem ele acredita ter sentimentos e por quem ele acredita ser amado, o David faz o que faz e o deixa numa situação muito pior do que aquela na qual ele encontrou o Giovanni. Então, ele no final da obra, já não existe mais esperança na vida dele. Ele já está sofrendo em tal nível
que eu acredito que, sinceramente, a condenação, né, a morte, que já é dita logo no primeiro capítulo, então isso não é um spoiler, mas a condenação à guilhotina do Giovanni, ela não é a coisa mais triste que aconteceu na vida dele. A coisa mais triste foi o desespero que levou ele a cometer o crime que o condenou à morte. A coisa mais triste na vida do Giovanni foi a própria vida dele. A forma como ele viveu sozinho, relegado à margem, de certa forma, no final da vida, amargurado, um homem que era feliz, que era alegre e que tinha um charme de ser. O Giovanni, na verdade, é o único personagem que eu gosto nesse livro inteiro. Então eu sofro muito com essa derrocada dele no final, e eu acho que isso me deixou pensativa por muitos e muitos dias. E esse livro ele tem uma citação que eu acho maravilhosa, que fala que a maior dificuldade é dizer sim à vida. Que a vida nos dá isso tudo e depois tira, e a maior dificuldade é dizer sim à vida. E o Giovanni, ele dizia sim à vida. O David não, mas o Giovanni sim. E mesmo com ele dizendo sim à vida, a vida nos dá isso tudo e tira. Então, realmente, foi uma trajetória de um personagem que me marcou muito e ele merecia um final muito melhor do que ele teve. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu like, um comentário, até porque eu quero saber qual desses personagens você acha que é o mais triste, se você já leu alguma dessas obras, ou então se você tem algum outro personagem que você considera que tenha vivido uma vida muito mais triste do que essas. Vou adorar saber das opiniões de vocês. E eu espero que vocês curtam me acompanhar também por aqui, para que a gente possa criar uma comunidade aqui no YouTube e eventualmente também trazer vídeos para cá com mais frequência. Então espero que tenham gostado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.